Fala rapaziada, tudo certo por aí, por aqui tudo certo, e no vídeo de hoje a gente vai tentar buscar por números aqui para tentar entender quem foi mais importante para o time do Palmeiras, Endrick ou Estevão. Dois craques da base, dois estilos muito diferentes e uma pergunta que não quer calar, principalmente para os palmeirenses. Quais dos dois jogadores deixou a melhor passagem pelo clube do Palmeiras? Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho por essa comparação, vamos falar de gols, títulos, alguns números entre os dois jogadores, suas influências dentro de campo e fora das quatro linhas também. Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e já comenta qual dos dois jogadores você acha que teve a melhor passagem pelo Verdão. Primeiro então vamos começar falando do Endrick. O Endrick que chegou ao profissional do Palmeiras com 16 anos, cercado de expectativas. Ganhou destaque após brilhar na copinha e nos amistosos da base do time. Para quem não sabe, o Endrick era da base do São Paulo e foi dispensado pelo tricolor. Aos 10 anos, o São Paulo ofereceu uma proposta para ele e para sua família para que eles pudessem se mudar para Cotia, mas a oferta não incluía um emprego aos pais dele e apenas uma ajuda de custo que parece ser em torno de R$150 mensais, o que não foi aceito logicamente pela família do Endrick. Então, sem o acordo com o São Paulo, o Endrick acabou indo para o time do Palmeiras. O Palmeiras cobriu vários custos ali da família, deu emprego para o pai dele e alavancou a carreira do Endrick, né? Onde o Endrick aí se tornou uma das maiores promessas do futebol. Já na copinha, os números de Endrick o credenciaram a ser o melhor jogador da copinha que ele disputou com apenas 15 anos de idade, né? A gente acha que por ser copinha, os jogadores são muito mais novos, mas o Endrick era o jogador mais novo do Palmeiras jogando aquela copinha e ele foi credenciado como o melhor jogador porque destruiu. Foram 7 jogos, 6 gols marcados e no meio desses gols teve aquela meia bicicleta que ele fez de fora da área, impressionante. Então nesse período o Endrick já estava sendo muito observado pelos times internacionais. Se destacando muito ali na base do Palmeiras, o Abel decide subir o Endrick para o profissional, mas ele não começa jogando de imediato. O Abel acaba dando um chá de banco ali nele primeiro e depois de alguns meses ele começa de fato a entrar em alguns jogos do Palmeiras e a se destacar também no profissional. Com apenas 16 anos ele já chamou muita atenção dos times europeus e antes mesmo de jogar 10 partidas pelo time profissional do Palmeiras, o Real Madrid decidiu contratar a joia do Verdão. Os números são um pouco confusos, mas giram aí em torno de 72 milhões de euros, o que na época dava mais ou menos 400 milhões de reais, né? Uma joia que o Palmeiras vendeu ali quando tinha 16 anos por 400 milhões de reais ao Real Madrid, sendo que 60 milhões de euros foi apenas referente à multa do jogador e outros 12 milhões para o pagamento de impostos. Já vendido para o Real Madrid e jogando ali no profissional do Palmeiras, o Endrick já começa a ter números muito expressivos, ganhando diversos campeonatos, marcando diversos gols e enchendo o cofre do clube de grana. Então, para vocês terem uma base aí, foram 82 jogos, 21 gols, 3 assistências, 4.611 minutos jogados e incríveis 5 títulos para o Palmeiras. Um desses 5 títulos foi o Campeonato Brasileiro de 2023, em que o Endrick vira protagonista absoluto do time do Palmeiras, onde começa aquela virada histórica, né, naquele jogo contra o Botafogo que ficou 4-3, uma virada impressionante, uma das maiores que a gente já teve aqui no futebol brasileiro, e o Endrick naquele dia tava endiabrado, cara. O cara colocou a bola debaixo do braço, bateu no peito e falou: é comigo, eu resolvo a parada, e resolveu, cara. E depois daquilo é só história, né? O Palmeiras ganhou todos os jogos que disputou e o Botafogo simplesmente se embananou todo. Depois, um pouco mais lá pra frente, a gente ficou sabendo de algumas declarações de jogadores que tiveram que ir até em psicólogo e psiquiatra para poder tratar aquilo que foi um vexame pro Botafogo. Então o Endrick, quando faz 18 anos, vai pro Real Madrid, né? Faz uma apresentação memorável, né? Um cara de 18 anos faz uma apresentação perfeita lá no Real Madrid, a torcida ovacionando ele
E por incrível que pareça, mesmo ele estando no Real Madrid, jogando no Real Madrid, ele continua mandando dinheiro para os cofres do Verdão. No contrato do jogador haviam várias cláusulas por desempenho e eu vou ler alguma delas para vocês e parece até piada, cara. Que contrato maravilhoso que o Palmeiras fez com o Real Madrid, que tá rendendo ao clube dinheiro até hoje. Cada gol, assistência ou pênalti sofrido por ele no Real Madrid, o Palmeiras leva em torno de R$200 mil. Cada jogo como titular do Real Madrid, atuando pelo menos 45 minutos, o Palmeiras leva aproximadamente R$500 mil. Se ele for campeão do Campeonato Espanhol, sendo titular em 8 de todos os 38 jogos, né, somente 8, o Palmeiras já levaria R$3 milhões. Se for semifinalista da Copa dos Campeões, o Palmeiras levaria R$3 milhões. Se for campeão da Liga dos Campeões e ele sendo titular em 4 jogos, o Palmeiras leva R$6 milhões. Se ele ganhar o prêmio Golden Boy, o Palmeiras leva R$6 milhões. E lembrando que esse prêmio Golden Boy ele pode ganhar até os 21 anos, então tem alguns anos ainda para o Endrick jogar no Real Madrid. Se ele for o top 3 da Bola de Ouro ou do FIFA The Best, o Palmeiras leva mais R$6 milhões. E por fim, se ele for o vencedor de alguma Bola de Ouro ou The Best, o Palmeiras levaria cerca de R$12 milhões. Então a gente sabe que ele jogou durante um bom tempo, hoje ele tá no banco, mas com o Xabi Alonso pode ser que ele tenha novas oportunidades. Então o Palmeiras vem arrecadando muita grana com o Endrick jogando lá fora, porque a gente sabe que ele foi até o artilheiro da Copa do Rei do Real Madrid, né? Fez bastante gol lá, já deu assistência, já sofreu pênalti, então o Endrick vem dando muito dinheiro ao clube do Palmeiras, mesmo não estando mais jogando no Verdão. E lembrando que a data limite para atingir todas essas metas é lá em junho de 2030, então o Palmeiras tem praticamente aí 4, 5 anos para ganhar dinheiro com o Endrick, ainda com esse contrato inacreditável que o Palmeiras fez com o Real Madrid. Agora falando um pouquinho de Estevão, né, revelado aí como o Messinho lá na base do Cruzeiro, ele chegou ao Palmeiras já em 2021 com o status de futuro craque, quando ele tinha 14 anos. E ele também jogou a Copinha, teve números um pouco piores que o do Endrick na Copinha, mas a gente tem que entender que ele não é um centroavante assim como o Endrick, então vai ter menos oportunidades de gol, né? Então ele jogou 2 Copinhas pelo Palmeiras, em 2023 foram 7 jogos e 1 gol, em 2024 foram 5 jogos, 4 gols e 2 assistências. Em 2024 ele já estava ali no profissional do Palmeiras, mas jogou a Copinha também naquele período de Paulista, né? Paulista esse que o Palmeiras ganhou também, e esse é um dos títulos que o Estevão tem nas suas costas aí. Então o Estevão ganhou espaço no Sub-20 do Palmeiras e foi promovido ao profissional lá no finalzinho de 2023, né? A sua estreia ocorreu na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, então o Palmeiras ganha aquele campeonato, só que o Estevão praticamente não participou, né? Mas nesse último jogo que ele entrou bem, e a gente já pôde ver ali que seria mais uma estrela sendo construída no Verdão. E já em junho de 2024 ele foi vendido para o Chelsea, né? Então foi coisa de 6, 7 meses, os ingleses já estavam de olho no menino e ele foi vendido para o Chelsea nos mesmos moldes ali do contrato do Endrick, né? Podendo ser transferido só quando completasse 18 anos. Então, mais uma vez, o Palmeiras ganha uma bolada de dinheiro e fica com o atleta ainda rendendo, jogando os campeonatos, fazendo gol e ajudando o time na temporada. E assim como o Endrick, o contrato do Estevão também prevê cláusulas de meta a serem batidas. Algumas das metas do Estevão ainda não foram reveladas os seus valores, mas a gente já sabe de algumas metas, né? Uma delas é que o Estevão precisa entrar em campo pelo menos 70 jogos no período de 2 temporadas pelo Chelsea, né? O Chelsea que nas últimas 2 temporadas, se não me engano, jogou 111 jogos, então é bem possível que ele entre sim em 70 jogos em 2 temporadas, mas a gente não sabe o valor dessas cláusulas do Palmeiras. Já no prêmio individual, se ele conseguir conquistar nesses 3 anos que ele tem para disputar o troféu Golden Boy, o Palmeiras também vai levar alguma grana, a gente não sabe a quantidade, mas isso está na cláusula do contrato.
As outras metas são referente a gols, conquistas coletivas e os valores exatos realmente a gente ainda não tem, não foi divulgado por nenhum jornal esportivo. Então é mais uma joia do Palmeiras que pode sim dar dinheiro ao clube, provavelmente vai dar dinheiro ao clube, mesmo estando jogando fora dos gramados do Verdão. Então é inacreditável esses dois contratos que o Palmeiras conseguiu fazer, que consegue angariar recurso financeiro até hoje. Agora vamos falar um pouquinho dos números do Estevão, assim como a gente já falou do Endrick. O Estevão jogou um jogo a mais que o Endrick, foram 83 jogos, 27 gols, 15 assistências. Em minutagem dentro de campo, ele tem cerca de 6.500 minutos e foram somente 2 títulos conquistados, foi um paulista e esse Campeonato Brasileiro que ele entrou ali no finalzinho, então não conta muito, né? Agora falando de protagonismo, a gente sabe que o Estevão não chega nem perto do Endrick, né, cara? O Endrick teve jogos absurdos, históricos no Palmeiras, né, viradas históricas, e o Estevão, a galera até brinca um pouquinho que ele é o Cuiabá Man ou o Ceará Man, né, que parece que ele só faz gol contra times pequenos, e se a gente for pesquisar mais a fundo, realmente é isso que acontece. Ele faz bons jogos com times de menos expressão, né? Quando joga contra Corinthians, São Paulo, Santos, Internacional, Flamengo, Botafogo, ele não consegue jogar, cara. Tanto que ele não tem gols com diversos desses times, né? E já o Endrick fez gol no Corinthians, fez gol no São Paulo e teve outras passagens muito mais memoráveis que o Estevão. Então, no final das contas, fazendo um catadão aqui, né? A gente olhando aí a quantidade de títulos que o Endrick tem em relação ao Estevão, né? A quantidade de grana que o Endrick já colocou nos cofres do Palmeiras em relação ao Estevão, eu acho que o Endrick é o jogador mais importante dos dois que teve essa passagem pelo Palmeiras, né? Então, pra mim, o Endrick é o mais importante, mas nada tira aí o mérito do Estevão, que joga muita bola também, mas precisa ser um pouquinho mais decisivo em jogos mais complicados, né? O Estevão, ele se amedronta um pouco quando o jogo cresce, cara. Mas eu quero saber aí a opinião de vocês. Quem você acha que foi mais importante pro Palmeiras, né? Num contexto geral, tanto dentro de campo, como as conquistas dos títulos, os jogos históricos, né? E a grana que o clube tá levando em cima desses dois jogadores. Comenta aí o que você acha. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Curta aí, compartilha, ajude a gente a fazer mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo.